O inside bar é vamos dizer assim, é um sinal, é um gatilho muito utilizado em livros técnicos, né, de análise técnica. No curso, na parte do Masterclass, naquele módulo 5, eu falo muito que esses sinais isoladamente, para mim, não significam muita coisa, não. Sabe? Eu gosto de ver ele no contexto. Um inside bar é uma barra que está dentro da outra. E isso, para mim, nada mais é do que uma lateralização. Eu prefiro muito mais estudar um cenário de observar uma falha numa região certa, uma falha de fundo, uma falha de topo, uma fusão de candles que resultem numa rejeição de uma região que vai produzir um movimento de baixa direcional. Eu gosto muito mais da coisa muito mais lógica, sabe? Eu gosto de juntar as pecinhas e enxergar um produto só, uma direção só. Então, assim, isoladamente, como a gente vê nos livros, eu não tenho... Como é que eu vou te dizer? Eu não tenho muita confiança nele isoladamente, por isso eu não vou te dizer que haja cegamente. Faça isso, faça aquilo, compre ou venda. Para mim, depende muito, muito, muito de contexto. A gente fala, inclusive, a gente vê aqui vários exemplos que ao longo do curso até mostro também. E tem alguns candles que são martelos, e de acordo com os livros são padrões clássicos de reversão. E tem exemplos aqui que eu mostro claramente que eles nada mais são do que pullbacks. Então, por exemplo, você tem um candle assim com um pavio. Aí, isso aqui, de acordo com o livro, você vai comprar. Você vai comprar porque o movimento vai fazer isso. Ele caiu, o mercado devolveu, e aí você compra porque ele vai subir. Para mim, depende. Porque isso aqui pode ser uma resistência, aí o mercado foi lá na resistência, caiu, produziu a primeira queda, depois ele foi lá de novo na região da resistência, caiu de novo, e aqui pode ser de novo uma tentativa, ou seja, um pullback de novo, né? Um topo triplo aqui. Para mim, resistência é resistência, até que o mercado prove o contrário. Então, esses sinaizinhos aqui, para mim, candle isoladamente, para mim, é pura casca de banana. Camila, qual a sua opinião sobre o indicador Pivot Point? Que massa, Pedro, que você está aí. Show de bola. Seguinte, Pivot Point também é um dado que é calculado automaticamente de acordo com os pontos do último pregão. Ele calcula máxima, mínima, abertura e fechamento e cria projeções com distâncias a partir de um eixo e a plataforma plota para a gente automaticamente. Quando é que eu uso o Pivot Point? Quando a gente está numa região do gráfico que o mercado nunca permeou, nunca andou por ele, que a gente não tem referência. Por exemplo, aqui no diário, a gente teve alguns pregões que o mercado ficou rompendo máximas históricas, né? Aqui, ó. Quando ele visitou aqui, quando ele visitou aqui. Então, a gente chegou até a comentar lá no grupo do WhatsApp que, para esse momento, o Pivot Point era alguma referência. Para quem não tinha nenhuma referência, seria, sim, alguma referência. O mercado tende a respeitar alguns players que venham a atuar automaticamente, talvez ele até dispare algumas ordens também automaticamente em função do pivô, mas não é nunca mais forte do que uma abertura, um fechamento, um ponto no horário, sabe? Do que um comportamento mais fresco do mercado. Porque, assim, por definição, o Pivot Point é um cálculo que é feito baseado no pregão de ontem. E se hoje o mercado amanhecer querendo trabalhar de outra forma, né? Numa outra tendência? Se tiver tido notícia política, econômica, que superaqueça ele num determinado sentido, e aí a gente vai deixar de enxergar aquilo por causa de um Pivot Point isoladamente, talvez não. Então, acho que é mais interessante a gente saber interpretar os dados em tempo real do que ficar engessado num padrão, num gabarito que é plotado no gráfico em função do comportamento que ele teve ontem. Eu acho que é por aí. Marcinha dizendo que gosta de usar o ajuste como referência, aliado a outras análises, onde foi a abertura, fluxo, candle, etc. Show de bola, Mar. Boa contribuição.